E aí pessoal, hello! Estamos começando mais uma videoaula do nosso curso CESP, né? Videoaula essa que é a continuação da primeira, porque a gente está bem no meio da interpretação de um texto, né? Que fala do WTO, que é a Organização Mundial do Comércio, né? E na aula passada eu deixei um suspense no ar, né? Que eu ia explicar para vocês, mostrar uma palavra que faz parte da terminologia dessa área do comércio exterior, que é a palavra round, né? Então vamos ver agora o que significa, certo? Let's see the screen. Extra Information Terminologia. Rounds, rodadas, são reuniões, situações, momentos criados pela OMC para que sejam firmados acordos internacionais. Ocorrem de tempos em tempos e costumam durar anos. Bem, então você agora já está sabendo, né, o que são essas rounds ou rodadas. Vamos então continuar com a opção que nos resta para essa questão, que é a opção de letra E. A opção E diz assim: Regulations related to trade in shoes. Traduzindo, regulamentos relacionados a questões comerciais. Bem, só relembrando o enunciado da questão, né, nós estamos analisando opções. Ele está perguntando se o GATT era formado de quê? O ex-GATT. Ele era formado de quê? Será que eram de regulamentos relacionados a questões comerciais? Vamos então lá para o texto, né, escanear o texto. Vamos atrás das palavras que nos levam a concluir se essa questão está certa ou está errada. Logicamente, se você assistiu a aula passada, você sabe que as outras foram erradas. Como só nos resta a E, então por eliminação ela é a certa. Mas vamos ver por quê. No texto diz assim: These rules were called the General Agreement on Tariffs and Trade, GATT. Estas regras foram chamadas de Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT. Então, gente, no decorrer do texto, nós observamos, né, que a palavra trade, que significa comércio, ela é citada várias vezes, certo? Bem, a opção E, ela nos diz que o ex-GATT ou former GATT, ele foi formado, comprised, né, de regulamentos relacionados a questões comerciais. E nós acabamos de ver, né, no que eu destaquei do trecho, na frase que eu destaquei do texto aí para você, né, além de você ter observado também nas opções anteriores, que foi na aula passada, né, e no próprio significado do GATT, que quer dizer Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que realmente essa é a composição do GATT, né? Realmente a opção está correta. A opção é, porque o GATT, no tempo que ele existia, ele foi realmente formado, né, com regulamentos relacionados às questões comerciais, certo? Até pela própria sigla dele você viu, né, que realmente é isso aí. Então, o gabarito dessa questão, pessoal, que é a questão de número 21, né, a qual a gente começou na aula passada, o gabarito dela é a letra E de Ena, ok? Então, vamos agora para o número 22, ok? Let's see the screen. Questão de número 22. Diz assim, é uma pergunta, hein? Preste atenção, então, o que é que ela está querendo. Which of the following statements does not reflect the content of the text? Traduzindo, qual das seguintes afirmações não reflete o conteúdo do texto? Preste atenção que ele está querendo aqui não reflete, certo? Ele está querendo a errada. Então, nós vamos começar analisando as opções B e D ao mesmo tempo. A opção B diz assim: 117 countries signed a new trade agreement. Traduzindo, 117 países assinaram um novo acordo comercial. E a opção D diz assim: A new trade agreement may be signed by 117 countries. Traduzindo, um novo acordo comercial poderá ser assinado por 117 países. O que foi que você percebeu, pessoal, na questão? O que vocês perceberam na opção B e na opção D?
né? Deu para se perceber claramente, né, com a leitura das opções e com a tradução, né, que elas são parecidíssimas, né? Qual é a diferença? A diferença é que lá na letra B, né, ela está afirmando, né, que os 117 países eles assinaram um acordo comercial, certo? E ela está no passado, né? Ela usou o verbo no passado, você observa aí que ele termina em ed, né? Os verbos regulares, quando eles estão no passado, eles geralmente terminam em ed. Você viu aí, né, que ele falou signed, algo que já passou, foi assinado já. E AD, né? AD, ela usa um verbo modal, né? Que são os verbos modais. Você lembra? Verbos modais, um deles é o may, né? Então, eu não estou no curso de gramática, a gente está no curso de comentário das questões, então eu vou citar só rapidamente para você entender, certo? O may é um dos verbos modais, que são os verbos também chamados de auxiliares, certo? E ele exprime uma possibilidade, né? Então, quando ele diz, lá na letra D, né, que a New Trade Agreement may be signed, ele está dizendo pode ser assinado, certo? Quando eu uso may, eu estou dizendo que alguma coisa pode acontecer. Eu estou expondo uma possibilidade. A letra B, ela diz que já aconteceu, que já foi assinado, certo? Vamos ver o que é que o texto diz, né? Let's see the screen. O texto diz assim. The 8th round began in 1986 in Punta del Este, Uruguay, and dubbed the Uruguay Round. Was concluded on December, preste atenção aqui agora, was concluded, de novo o ED, né, o verbo regular que está no passado, on December 15th, 1993, when 117 countries completed a new trade liberalization agreement. Traduzindo, a 8ª rodada começou em 1986, em Punta del Este, Uruguai, e foi apelidada de a Rodada Uruguai. Foi concluída em 15 de dezembro de 1993, quando 117 países celebraram um novo acordo de liberação do comércio. Observe, então, claramente, né, no parágrafo que a gente leu aí do texto, né, que o texto fala que o acordo ele já foi assinado, né, enquanto na data de 15 de dezembro de 1993, certo? Esse texto, né, foi para uma prova que foi aplicada em 98. Mas mesmo que tivesse sido aplicado esse ano ou no ano passado, foi algo que já aconteceu, porque aconteceu em 93, né? Ficou no passado, certo? Então, essa opção, a opção D, ela não reflete o que diz no texto, né? E já que a pergunta, né, da questão, número 22, ela está querendo justamente a falsa, então essa é a nossa opção do gabarito, né? A opção D de dado. Essa é a opção correta, porque a gente está indo atrás justamente da que não reflete o que o texto diz, certo? A letra B, ela reflete, porque ela diz que os 117 países assinaram um acordo, né, signed, no passado. Ela concorda com o texto, então ela não nos serve, porque nessa questão a gente está querendo a falsa, ok? Bom, vocês já sabem então que o gabarito da questão 22 é a D de dado, mas a gente vai analisar as outras opções que a gente não analisou ainda, né? Porque até agora nós falamos da B de bola e da D de dado. Mas mesmo já sabendo o gabarito que é a D, vamos comentar as outras opções, ok? Vamos então agora para a opção A, de avião. Let's see the screen. A opção A, ela diz assim. The GATT members used together from time to time. Os membros do GATT costumavam se reunir de vez em quando. Vamos então lá para o texto, procurar elementos para entender o que essa opção quer dizer, para ver mais vocabulário, para saber por que ela é certa, né? Já que a errada a gente já encontrou. Então, lá no texto, a gente encontra o seguinte parágrafo. Periodically, rounds of multilateral trade negotiations under the GATT were carried out. Periodicamente, rodadas de negociações comerciais multilaterais no âmbito do GATT foram realizadas. Então,
ela está refletindo, né, exatamente o que diz o texto, né? Porque você viu aí que o texto, ele usou o cognato verdadeiro periodically, né? Ou seja, periodicamente, certo? Algo que acontece, está sempre acontecendo, né? Todos nós sabemos o que é periodicamente, né? Uma coisa regular, né? A opção, ela usou algo que significa a mesma coisa, só que ela usou outras palavras, né? Ela usou o verbo use to, certo? Importantíssimo agora nesse momento eu chamar a sua atenção para esse verbo. Toda vida que você lê um texto, que isso acontece demais e cai aos montes em texto de língua inglesa, que tiver esse verbo use to, fazer alguma coisa, então significa algo que a pessoa tem ou algo que está acontecendo, certo? Então, use to get from time to time. A expressão time to time, eu posso traduzir como de vez em quando, de tempos em tempos, que é sinônimo de periodically. Então, por isso, o item ele reflete a mesma redação textual, né? Porque ele fala que realmente essas rodadas de negociações elas ocorriam de tempos em tempos. E nós já vimos na Extra Information no início da aula, né? Que as rodadas de negociação são quando eles se reúnem, né? Quando eles estão todos reunidos. Então, pronto, aí está bem esclarecido termo por termo. A opção refletiu como espelho, né? O que diz o texto e por isso ela está correta. E como ela está correta e a gente estava buscando a errada, então ela não pode ser o gabarito. Então, agora vamos para a próxima, que é a opção de letra C de casa. Let's see the screen. A opção C, ela diz assim: The World Trade Organization, WTO, used to called GATT. A Organização Mundial do Comércio, OMC, costumava ser chamada de GATT. Será que o texto diz isso, né? Então vamos procurar no texto. Você vai atrás das duas siglas, né? Você vai atrás de onde fala do GATT e onde usa também a sigla WTO, que é a sigla da Organização Mundial do Comércio em inglês. Bem, o parágrafo que nós vamos analisar é esse aqui. The name for the GATT was changed to the World Trade Organization, WTO, which officially came into being January 1st, 1995. O nome do GATT foi mudado para a Organização Mundial do Comércio, OMC, que teve entrada ou teve início, né, ou começou oficialmente em 1º de janeiro de 1995. Então, gente, a opção aqui, ela, né, tá bem clara, né, ela está corretíssima, porque ela está refletindo exatamente o que diz o texto. Ele apenas falou, né, de uma outra forma, né, mas disse a mesma coisa, certo? Ora, se eu digo, por exemplo, Pedro costumava se chamar Peter, né? E depois eu digo, o nome de Peter mudou, né? O nome de Pedro mudou, agora é Peter. É a mesma coisa, né, gente? Tanto faz eu dizer costumava se chamar, ou eu dizer que o nome mudou, né? Foi mudado, né? O nome foi mudado, é a mesma coisa. Então, aqui essa questão também esclareceu para você exatamente as duas siglas, né? Agora já está bem claro para você que a Organização Mundial do Comércio é o mesmo GATT, só que antes, né, era chamado de GATT, né? E agora passou a ser chamado de Organização Mundial do Comércio, que em inglês é World Trade Organization, que é WTO, ok? Bem, então é por isso que a opção C ela não serviu para o nosso gabarito, porque refletindo o que o texto diz, ela está certa, e a pergunta do anunciado estava querendo a errada, que a gente já encontrou, né? Vamos então agora fazer uma pausazinha, né, para a gente ver um vocabulário de reforço, ok? Let's see the screen. Booster Vocabulary. Palavras aí que eu destaquei para você. Gather, que significa reunir ou se juntar. O verbo frasal carry out, que é realizar, cumprir. A palavra concern, preocupação, interesse. Headquarters, sede. Settling, estabelecimento ou fixação. E overseer, supervisionar. Palavras que você precisa aprender, que está sempre aos montes em textos. Concern, settling. Bem, então vamos passar para a próxima opção. Vamos analisar agora a opção de letra E. A opção de letra E diz assim:
Reducing trade barriers was one of the main concerns of the GATT. A redução das barreiras comerciais foi uma das principais preocupações do GATT. Será que foi mesmo? Bem, vamos então lá para o texto, né? A gente já sabe que foi porque a gente já encontrou errado e sabe que essa está certa, mas a gente tem que analisar a opção, então vamos para o texto. Encontramos o seguinte parágrafo. Following World War II, the major economic powers of the world negotiated a set of rules for reducing and limiting trade barriers and for settling trade disputes. Após a Segunda Guerra Mundial, as grandes potências econômicas do mundo negociaram um conjunto de regras para o quê? Reduzir e limitar as barreiras comerciais e para a resolução de disputas. Então aí, mais uma vez, né, você viu que a opção ela está refletindo exatamente o que diz o nosso texto, né? E por isso ela não pode ser o gabarito, não foi, né, o gabarito dessa questão, porque na questão ele estava procurando a falsa, certo? Então aí o item, analisando, né, com você, aqui o item diz que houve uma redução, né, de barreiras comerciais, ou melhor, que a redução de barreiras comerciais era a principal, né, uma das principais preocupações do GATT, né? E aí, claramente, você viu no texto, né, que realmente as regras, existia um conjunto de regras com esse objetivo, né, de reduzir, né, essas barreiras comerciais, certo? Então, o gabarito dessa nossa questão, né, que é a questão de número 22, é de letra D, questão gabarito D de dado, certo? Questão que a gente começou a resolver, né, considerar as opções na aula passada, certo? Bem, gente, então esse texto, ele terminou aqui, né, o texto que foi aplicado para essa prova, ele foi composto de duas questões, né, que pertenceu a esse texto. Então, a próxima etapa agora que nós vamos fazer é a tradução do texto, certo? Let's see the translation. Following World War II, the major economic powers of the world negotiated a set of rules for reducing and limiting trade barriers and for settling trade disputes. These rules were called the General Agreement on Tariffs and Trade, GATT. Headquarters to oversee the administration of the GATT were established in Geneva, Switzerland. Periodically, rounds of multilateral trade negotiations under the GATT were carried out. The eighth round began in 1986 in Punta del Este, Uruguay, and dubbed the Uruguay Round, was concluded on December 15, 1993, when 117 countries completed a new trade liberalization agreement. The name for the GATT was changed to the World Trade Organization, WTO, which officially came into being January 1st, 1995. Traduzindo. Após a Segunda Guerra Mundial, as grandes potências econômicas do mundo negociaram um conjunto de regras para reduzir e limitar as barreiras comerciais e para a resolução de disputas comerciais. Estas regras foram chamadas de Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT. A sede para supervisionar a administração do GATT foi estabelecida em Genebra, na Suíça. Periodicamente, rodadas de negociações comerciais multilaterais no âmbito do GATT foram realizadas. A oitava rodada começou em 1986 em Punta del Este, Uruguai, e foi apelidada de a Rodada Uruguai. Foi celebrada em 15 de dezembro de 1993, quando 117 países concluíram um novo acordo de liberalização do comércio. O nome do GATT foi mudado para a Organização Mundial do Comércio, OMC, e teve início ou começou oficialmente em 1º de janeiro de 1995.
Então, amigos, aí terminamos na tradução do texto. Procure gravar essas palavrinhas chaves que nós vimos, né, no comentário das questões, que faz parte da terminologia, né? Essas palavras que nós vimos no texto de hoje, eu posso assim dizer que são palavras básicas, né, para quem está fazendo concursos relacionados ao comércio exterior, que vocês têm que saber gravar mesmo, certo? Vamos então agora passar para a próxima etapa da nossa aula, né, que vai ser o vocabulário, certo? Durante o comentário das questões, a gente viu comentários, vocabulários de reforço, né, que é o boost de vocabulário. E agora nós vamos ver o vocabulário geral do texto, ok? As palavras separadamente. Let's see the screen. Vocabulary. Agreement, acordo, contrato. Essa palavra vem enfatizando essa palavra muito com vocês. Cai aos montes em textos. Being, sendo ou ser. Called, chamado ou chamada. Carry out, que é um verbo frasal. Executar, cumprir. Comprise, que foi uma palavra que caiu em um dos enunciados, né? Significa compreender ou englobar. Concern, preocupação, interesse. Dub, procurar, investigar. Following, dependendo do contexto, ele pode significar outras coisas. No texto, ele significou seguinte, após. Forbidden, proibição ou proibitivo. Gather, juntar ou reunir. Headquarters é a sede administrativa. Into, em, para dentro ou contra. Issue, outra palavra que está sempre nos textos. Vão perseguir vocês para onde vocês forem. Issue significa questão ou assunto. Main, principal ou mais importante. Oversee, supervisionar ou inspecionar. Policy, política ou fundir. Power é poder ou força, palavra conhecida. Prior é o contrário daquela palavra que nós vimos. Following, né, que é prior é antes, que precede, anterior ou antecedente. Prop up, escorar, apoiar-se. Round, que nós vimos na terminologia, rodada ou roda. Rule, regra ou norma. Set, estabelecer ou fixar, como verbo. E o set, ele pode ser também como substantivo significando conjunto. Settlement, fixação ou estabelecimento. Settling, resolvendo, estabelecendo. Todas são sinônimos. Sign, assinar, pode ser também sinal ou aviso. Statement é uma declaração ou um extrato de conta bancária. Trade barrier, que é um termo que faz parte da terminologia do comércio exterior. Barreiras de comércio ou protecionismo. Under, sob e debaixo. Você viu aí, né, gente? Bem mastigadinho, como eu sempre procuro fazer para vocês, para que você possa ir para a sua prova sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. E para mastigar mais ainda, agora nós vamos para o outro vocabulário, né, que vai ser o vocabulário inglês, certo? Vocês vão ver os sinônimos dessas palavras que nós acabamos de ver aqui a tradução, ok? Let's see the screen. Sinônimos. Agreement, understanding, accord. Being, existence, creation. Carry out, sinônimo de perform, accomplish. Comprise, consist, contain. Concern, worry, interest. Dub, seek, investigate. Dubbed, no passado. Night, nickname. Following, next pursuit. Forbidden, prohibition, inhibition. Gather, meet, join. Headquarters, central office ou home base. Se você estiver lendo um texto, cair central office, fica fácil de você discernir, porque central é um cognato verdadeiro e office é uma palavra conhecida, né? Ao pé da letra seria escritório central. Mas se caísse headquarters, você saberia que significa base, né? Ou organização, ou sede da organização. Então, agora você já está sabendo. Pode ser também home base. Issue, subject, question. Mailing, primary, principal. Oversee, supervise, inspect. Policy, active, insurance. Power, force ou strength.
round, turn ou circle, rule, law ou principle, set, circle ou solidification, settlement, agreement, understanding. Muitas palavras conhecidas aí, né? Em textos direto mesmo, agreement, understanding, sign, signature, symbol, statement, argument, instruction, tariff, duty, obligation. Obligation é fácil de você discernir porque parece com português, mas duty e tariff, não. Então agora você já está sabendo. Trade, deal, craft e under, below, beneath. Bem, amigos, então aqui nós terminamos esse texto, né? Terminamos de comentar o texto. Um texto de exercícios ISAF, né? E que foi uma prova que foi aplicada para analista de comércio exterior, ok? Tenho certeza que agora você já adquiriu o vocabulário, né? Que é o vocabulário relacionado com o assunto. Além disso, você adquiriu o vocabulário de palavras que eu sempre estou chamando a atenção para vocês, que caem aos montes nos textos de língua inglesa e que por isso é essencial que você as conheça, para que assim você possa interpretar bem o seu texto de língua inglesa nos concursos, ok? Então, espero que tenha ficado esse texto bem claro para vocês. E tem também, né, gente, palavras importantes que quando eu falei da trade barrier, né, na terminologia, eu coloquei em inglês para vocês, né? Essas palavras também são importantes, que inclusive eu não coloquei no vocabulário. Mas já que eu coloquei a extra information em inglês, né? Aí tem como você ver a tradução, né, no seu PDF, quando você imprimir. E você aí ter mais palavras adicionadas no seu vocabulário. Quem assistiu às aulas do curso CESP, né, viu que eu sempre faço isso. Quando eu estou dando um exemplo, ou então quando eu uso as extras informações, eu sempre procuro, às vezes, colocar em inglês e nos meus exemplos colocar em palavras que não são tão simples, palavras que são desconhecidas, para que assim você aumente cada vez mais o seu vocabulário, né? No caso aqui, tem palavras na extra information que eu não coloquei no vocabulário do final, mas que são importantes para vocês saberem, né? Como é que aqui quando as três barriers, elas são classificadas, né? Que aí usa várias expressões, né, do mundo do comércio exterior, certo? Por exemplo, as práticas aduaneiras, que são as customs practices, né? Custom significa aduana, ok? Outra é direct procurement by government, ou seja, aquisições, né, diretas do governo, certo? Aqui vem falando também a respeito de restrictions of franchising, né, que é justamente as restrições de franquia. Essa palavra é uma palavra franchise que já foi incorporada, né, à língua portuguesa, mas é interessante que às vezes o aluno ele sabe a palavra em português, ele conhece, ele consegue fazer a ligação do cognato verdadeiro com o português, mas às vezes ele não sabe o significado, né? Por exemplo, se você já leu em outros textos sobre rounds, sobre trade barrier, mas você não fixou na época que você leu, né? Então, quando você lê aqui o texto, é intrigante. O aluno ele fica frustrado quando ele está numa prova. Eu já li sobre isso e tenta e não consegue lembrar, né? Então, por isso que é importante, né, nas minhas aulas eu sempre coloco a extra terminologia, né? Porque embora você já tenha lido sobre o assunto, se você não tiver fixado ou se você não tiver entendido direito o que significa o termo, mas aqui com a terminologia que eu incluo dentro das aulas já fica melhor para você entender, né? Para você fixar. Mesmo que você já conheça, né? Que você já seja da área e já conheça os termos, mas aqui você está vendo os termos englobados dentro de um contexto, né? Ou seja, de um texto. E mesmo que você acha que você já sabe, quem sabe não vai dar um branco na hora da prova e você esquece. Quando é que o branco dá? Quando é que ele acontece? Quando você não fixou bem, né? Então nunca acha, não vou ler sobre isso aqui de novo, não, que eu já sei. Leia, não deixe de ler, procure. Porque quanto mais você lê, aquele termo, aquela expressão vai ficar mais fixado na sua mente e vai dificultar o esquecimento, né? E assim vai te ajudar na hora da prova você lembrar, certo? Então, é muito importante essa extra terminologia que eu coloco nas aulas, né? Bem como os vocabulários de sinônimos no final, ok?
Bem, pessoal, então aqui nós terminamos esse texto, né? Que foi um texto que, apesar de não ser longo, mas bem recheado, né, de vocabulário aí para você. E na próxima aula nós já vamos iniciar com um novo texto, ok? Eu espero então você no próximo vídeo. Espero que tenha ficado bem mastigadinho, né? Como eu falo, né? O comentário das questões, né? Que eu procuro fazer tudo de uma forma que você conseguir realmente absorver o máximo, ok? See you in a minute. See you later.